Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu sou o professor Romilson de Andrade e hoje nós estamos na nossa nona lição dos juvenis, a qual nós temos por tema Deus levanta profetas. E para essa aula de hoje a gente vai utilizar alguns textos e desde já o texto em destaque está em 2 Pedro, no capítulo 1, versículos 20 e 21, que diz assim: Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Aqui, desde já, é bom fazer esse importante destaque, que aqui Pedro está definindo o que é a profecia. Profecia ele não nasce por causa de vontades ou de convenções humanas. A verdadeira profecia é anunciar, você falar de antemão, você profetizar. É você dizer da vontade de Deus em algum tema específico, numa intervenção sobrenatural de Deus na história da humanidade. Então não a gente tem até essa linha que ultimamente tem dito, profetize sobre aquilo, diga aquilo, como se a profecia ou a verdadeira profecia depende daquilo que nós achamos que seria bom. Eu não posso profetizar diferente da vontade de Deus. E é isso que nós veremos hoje. Também a nossa leitura bíblica se encontra no livro de Deuteronômio, no capítulo 18, versículos 15 a 22. O texto nos diz assim: O Senhor, seu Deus, fará que no meio de vocês, do meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim. A ele vocês devem ouvir. Veja que aqui Moisés ele estava profetizando acerca de Cristo, nosso Messias, o Messias de Israel. Por isso, foi o que vocês pediram ao Senhor, seu Deus, em Horebe. No dia em que o povo estava reunido, vocês disseram: Não nos faças ouvir de novo a voz do Senhor nosso Deus, nem ver este grande fogo para que não morramos. Então o Senhor me disse: Eles estão corretos naquilo que disseram. Farei com que você levante no meio dos seus irmãos um profeta, semelhante a você, em cuja boca porei as minhas palavras, e falará tudo o que eu lhes ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Então veja que também essa profecia depende não só do interlocutor, mas daquelas pessoas que estão diretamente envolvidas com a mensagem, que são os ouvintes. Então eles estão agora responsáveis por aquilo que eles ouviram a partir da mensagem profética. Porém, o profeta que tiver presunção de falar alguma palavra em meu nome, de modo que eu não mandei que falasse, o que falar em meu nome, o que falar em nome de outros deuses, esse profeta deve ser morto. Se vocês pensarem, como conheceremos a palavra que o Senhor nos falou? Então aqui são perguntas e respostas práticas, bem práticas no livro de Deuteronômio, que a gente costuma fazer hoje em dia. Como é que eu vou saber se foi Deus que disse através daquela pessoa ou através de outra pessoa? E aqui está a resposta. Saibam que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir, nem acontecer o que ele profetizou, esta é uma palavra que o Senhor não falou. Tal profeta falou isso com presunção. Não tenham medo dele. Então percebam que o que condiciona a palavra de Deus diferente das falsas profecias ou de falsas adivinhações é que a palavra de Deus ela se cumpre, assim como o próprio Deus vai testemunhar acerca da sua palavra no livro de Isaías, no capítulo 55, versículos 8 e 9. Ele diz: Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos que seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Porque assim como a chuva e a neve cai do céu, e para lá não torna, mas antes rega a terra, faz produzir e brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não tornará para mim vazia, mas antes fará o que me apraz e prospera naquilo para que a enviei.
Então a palavra do Senhor, ela é distinta em relação na boca dos profetas, porque você vai perceber que quando o Senhor Deus fala, ele também zela, ele vela para fazê-la cumprir, assim também como está escrito no livro de Josué, no capítulo 1. Então, a ideia dessa lição, a pergunta e as respostas que nós teremos aqui é: o que é ser profeta e o que era uma profecia e por que Deus levanta os profetas? É isso que nós estaremos vendo nessa nossa nona aula. O primeiro tópico que nós temos nessa lição é o movimento profético. Então está subdividido em dois tópicos que vão falar sobre os profetas da Bíblia e posteriormente o serviço dos profetas. Então o que era esse movimento profético? Bom, os profetas eles se levantaram na autoridade do nome de Deus para conter crises, ou principalmente as crises espirituais. Logo depois dos problemas que tiveram com a monarquia, com o filho de Salomão, Roboão, a qual o reino também foi dividido, Jeroboão, a partir desse tempo começou a se levantar o ministério profético de uma forma mais direta. Mas a gente pode verificar que um pouquinho antes, ali também na vida de Davi, levantou-se o profeta Natã, por exemplo, para falar sobre seu pecado com Batseba. E um pouco antes a gente tem ainda o próprio Samuel, digamos, o último juiz, apesar que seus filhos também exerciam juízo, mas de uma maneira notória, Samuel, ele percebendo que as pessoas não conseguiam perceber a voz de Deus, ele fundou a escola dos profetas, do qual também Eliseu faziam parte. Então, a escola dos profetas, elas se dedicavam a entender e atender à vontade de Deus e falar da vontade de Deus a partir daquilo que lhe fosse revelado. Então, o ministério profético, o movimento profético, ele tinha uma única intenção, que era trazer ao povo a vontade de Deus. Isso se distingue, por exemplo, do ofício sacerdotal. A ideia do sacerdote era oferecer um sacrifício a Deus para que o povo se achegasse a Deus. Já o profeta ele faz um outro caminho, que é Deus chegando até o povo. Então, o ministério profético, aí a gente vai ter algumas outras profecias anteriores a esse processo, como o próprio autor já destaca na lição, né? Quando Abraão foi chamado de profeta, em Gênesis 20, versículo 7. Também tem outro destacado em Deuteronômio 18:15 e Números 11:17. Né? Assim também alguns juízes, como a gente já disse, eles profetizaram. Mas existe um movimento mais específico, mais concentrado, a partir ali da história de Samuel, e os profetas que vêm se levantando posteriormente, o serviço dos profetas, além, né, de trazer a vontade de Deus ao povo, era servir ao povo de uma forma geral, de um modo exemplar, ao quais eles eram chamados homens de Deus, assim como também foi dito para Elias, né? Tinha uma mulher e ela estava observando o jeito de Elias e disse a seu esposo: ali vai um homem de Deus. Então vivia uma vida mais ascética, uma vida mais separada, uma vida mais santificada, para glorificar o nome de Deus e para falar tudo aquilo que Deus colocava na boca deles, independente se era algo bom ou se era uma mensagem dura. Como a gente vai ver tanto nos profetas maiores, né, como a gente vê pelos títulos, pela quantidade que eles escreveram, Isaías, Daniel, Ezequiel, Jeremias, esses profetas, os profetas maiores, escreveram um pouco mais, e também tem os profetas menores. Mas a mensagem deles, ou para a tribo do norte, ou para a tribo do sul, ou para todo Israel, ou até para nações estrangeiras, como foi o caso de Jonas, a mensagem deles era: arrependam-se. Deus está dando uma oportunidade de arrependimento, porque se vocês não se arrependerem, virá sérias consequências de uma vida de pecado que vocês estão levando, que é a mesma mensagem do Evangelho hoje. Arrependam-se, porque vos é chegado o reino de Deus. No segundo tópico da nossa lição, a gente vai verificar o que o autor está classificando de os tipos de profeta. Então ele vai classificar em dois tipos: os profetas literários e os profetas não literários. Então os literários, como o próprio nome já diz, foram aqueles que deixaram uma mensagem escrita. Então a gente vai ter lá desde Isaías a Malaquias, as divisões que a gente tem, os tipos de mensagem
como a gente já citou, os profetas maiores, né, com maior volume de livros, os profetas menores com menor volume de livros. Alguns estão profetizando durante o cativeiro, outros estão profetizando fora do cativeiro, outros são pós-cativeiros. Então, assim como o profeta Ageu, o Joel, tem uns que são um pouco antes do cativeiro e durante o período do cativeiro, assim como Jeremias, outros que são apenas posteriores ao cativeiro, ou dentro do cativeiro, melhor dizendo, como foi o profeta Daniel. Então, e todos eles deixaram um registro em uma certa forma de escrita, né? A gente verifica muita poesia nos tipos de profecia, principalmente no livro de Isaías, as lamentações, como a gente vê as lamentações no livro de Jeremias, e todos eles são canções tristes ou até mesmo a palavra direta do próprio Deus. Por isso que constantemente nós vemos, assim me veio a palavra do Senhor, ou veio a mim a palavra do Senhor dizendo. E às vezes eles vão citar fatos de períodos na história. No segundo ano do rei tal, enquanto outro rei governava em outro lugar. Então eles davam algumas referências. Uns dão menos, outros dão mais, mas o enfoque, né, de acordo com aquilo que eles escreveram, foi aquilo que Deus os revelou. Mas também temos alguns profetas que a gente vê nas passagens bíblicas que não são registrados nada daquilo que eles escreveram. Por exemplo, o profeta Elias, ele não deixou nenhum registro escrito que a gente tenha hoje. A gente também não tem nada sobre Eliseu, também o seu discípulo de Eliseu, de Elias, né, o profeta Eliseu. Aías também não deixou nada escrito, o próprio Natã não deixou nada escrito, não tem um livro desses profetas. Micaías, que foi aquele que tomou um tapa no rosto por profetizar acerca da derrota de Acabe, conforme está escrito no livro de 2 Reis, no capítulo 19, 1 Reis, no capítulo 22. Então a gente tem vários outros profetas, alguns deles não são nem nominados. Então, para vocês verem que o ministério profético, ele não só está baseado naquilo que foi escrito, naquilo que nós conseguimos ler, mas existem outros profetas com outras especificidades que também foram levantados por Deus, tiveram uma mensagem da parte de Deus e que se cumpriram, mas que não tiveram nenhum relato deles escrito. Também agora no tópico 3, a gente vai ver sobre a missão dos profetas. E, logicamente, por causa dessa missão, eles foram perseguidos, mas ainda assim traziam uma mensagem de esperança, que são o primeiro e o segundo tópico dessa lição. Então, é lógico que quando as pessoas estavam sendo confrontadas por causa dos seus erros, por causa dos seus pecados, eles estavam melindrados acerca daquilo que faziam, e quando o profeta abria a boca era para denunciar realmente seus pecados, colocar o dedo na ferida, assim como o autor da lição vai dizer. A missão de um profeta, é claro, é entregar a mensagem de Deus, seja qual for, seja para quem for. Não importa se são líderes políticos, não importa se são as pessoas, digamos assim, comuns do cotidiano. A mensagem de Deus ela vai personalizada e direta para quem quer que ele queira dar. Então a mensagem do profeta é a voz de Deus. E por causa disso, muitos deles foram perseguidos. Alguns foram jogados em cisternas, calabouços, inclusive o Jeremias, que a gente vê muito sobre a vida dele e as suas lamentações, aquilo que o povo fazia com ele. Inclusive, quando Deus chamou Jeremias, Deus já disse para Jeremias: eu vou te levantar, mas o povo não vai te ouvir. Então o próprio Deus já adiantou para Jeremias como é que seria difícil seu ministério. Você vai falar, você vai pregar e o povo não vai te ouvir. A gente pode também ver Noé profetizando acerca do dilúvio, dizendo que teve uma revelação de Deus e que era para as pessoas entrarem na arca. Então ele construiu a arca e os povos comiam e bebiam e não davam atenção à palavra de advertência. Até que veio o dilúvio e eles arcaram com as consequências de não terem obedecido à mensagem que vem do Senhor. Então é uma mensagem de salvação e de esperança. Se nós obedecermos, né, é condicional. Então a figura do profeta mostra-nos justamente para isso, que o profeta vem para esclarecer
as coisas que vêm da parte de Deus e é condicional. Se você obedece, você é abençoado. Se você desobedece, você não é abençoado. Então só existe essa forma, esse caminho, que é seguir de acordo com a palavra de Deus e a obediência segundo aquilo que ele disse através da vida dos seus profetas. Então, até aqui nós já percebemos e sabemos que Deus fala. Deus realmente fala com o seu povo de várias maneiras, mas existem aquelas pessoas que se aproveitam desse movimento para dizer que Deus disse algo quando ele nunca disse nada, que é o que a gente chama, que a Bíblia denomina de falsos profetas, que é o nosso quarto tópico. Vai dizer sobre a gente ter cuidado, se acautelar entre os falsos profetas, dos falsos profetas, e tendo discernimento de espíritos para dizer e saber se aquela pessoa com aquela palavra veio de Deus ou não. Paulo nos dá um conselho no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, ele vai falar assim, lá no finalzinho do capítulo, ele vai dizer: não extingueis o espírito, ouçam tudo, retende o bem. Então, o que Paulo vai dizer? Que não é que a profecia que é dita pela boca de alguém, ela é inerrante, porque pode conter alguma interpretação equivocada da pessoa que fala. Às vezes a pessoa tomada pela emoção fala mais do que aquilo que Deus realmente diz. Então a Bíblia também vai nos dizer que o espírito está sujeito ao profeta. No caso, o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Então ele deve ser capaz de controlar as suas próprias emoções, né? Que a gente percebe alguns que deixam ser levados pelas suas emoções e falam coisas que Deus não diz. Por isso que esse ministério é um ministério que deve exigir da pessoa uma extrema responsabilidade, não só daquele que fala, mas também daquele que ouve, porque quando Deus fala pelo discernimento, conhecendo aquele Deus que falou através da vida de alguém, nós conseguimos ouvir a sua voz. Jesus disse: eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas ouvem minha voz, e quando elas ouvem a minha voz, elas me conhecem. Então nós, que somos chamados pelo nome de Cristo, os cristãos, sabemos ouvir, sabemos entender quando Deus fala ou não. Então essa lição nos traz também um alerta, para que nós não ouçamos pela emoção, tal qual também nós não falamos pela emoção, mas que o Espírito Santo seja aquele que conduz a nossa vida, tanto para falar quanto para ouvir. E para concluir a nossa lição, é importante, de acordo com o que o autor vai nos trazer, né, que o ser profeta, ele não demanda apenas o chamado divino. E ele não diz apenas como sinônimo de insuficiente, mas que pela vontade de Deus, ele nos deu essa incumbência, nos deu uma palavra e também cabe a nós falarmos, abrirmos a nossa boca. Salmos 81:10 vai dizer: eu sou o Senhor teu Deus, quem te tirou da terra do Egito. Abre bem a sua boca e eu a encherei. Então é um movimento sinérgico. Deus faz a parte dele, mandando a sua mensagem, e você deve ter a ousadia e a coragem de falar a palavra do Senhor. Então, assim, o foco do profeta é na obediência e no compromisso de anunciar a palavra de Deus. Que Deus te abençoe com uma excelente aula, no nome de Jesus.